Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema de geometria. No quadro observamos o triângulo ABC e aqui nós temos as hipóteses desse exercício. Nesse triângulo, os lados AB, BC e CA estão em uma progressão aritmética, estão em PA. O ponto G, que está no interior do triângulo, é baricentro do triângulo. E esta reta aqui, que vai passar pelo ponto G, ela vai ser paralela à reta BC, a reta que dá suporte à base BC desse triângulo. Então, nós temos uma reta que está passando pelo baricentro e que é paralela ao lado BC. A gente quer provar que o incentro desse triângulo, ou seja, o centro da circunferência, vou colocar assim, é um rascunho, o centro da circunferência que está inscrita nesse triângulo, ele está aqui sobre esta reta também, o incentro. Para a gente provar isso, o que a gente precisa analisar? Bom, se o incentro está aqui, então a gente sabe que a distância, essa distância aqui que vai até esse ponto de tangência, aqui é um ângulo de 90 graus. Isso aqui é o raio dessa circunferência. Bom, a gente precisa mostrar simplesmente que o raio dessa circunferência é igual à distância entre essas duas retas, para provar que o incentro está sobre esta reta. Então, a gente vai fazer duas coisas simplesmente, procurar saber quem é o raio dessa circunferência inscrita e comparar esse raio com a distância entre essas duas retas. Se esses valores forem iguais, significa que o incentro vai estar de fato sobre esta reta. Bom, como que a gente faz para descobrir o valor daquele raio? Bom, a gente vai primeiro trabalhar um pouquinho com esta PA aqui. Bom, a gente sabe que como os lados estão em PA, significa que se eu disser que o lado menor vale A menos R, que seria esse lado daqui, o lado AB, então depois vem o A e depois vem o A mais R. Perceba que APA, em que o termo intermediário, que é o segmento BC, eu estou dizendo que vale A, então aqui eu posso dizer que vale A. Como eu estou dizendo que essa PA tem razão R minúsculo, então esse segmento menor aqui, ele vale A menos R, Então, vamos colocar aqui A menos R. E esse segmento maior, ele vale A mais R. Nota a razão R da PA. Daqui para cá, se eu somar R, vem para A. E daqui para cá, se eu somar R, vem para A mais R. Então, o termo intermediário vale A e a razão desta PA vale R. Bom, para a gente resolver esse exercício, então, vamos usar esta fórmula. A área de um triângulo qualquer, é sempre o semiperímetro desse triângulo multiplicado por quem? Multiplicado pelo raio da circunferência inscrita nesse triângulo, nessa circunferência que eu tinha falado para vocês anteriormente. O raio dessa circunferência aqui, eu estou dizendo que vale esse R maiúsculo. Isso daqui é a área do triângulo. Bom, quanto que vale o semiperímetro desse triângulo? Bom, é a soma dos lados, que está aqui, dividido por 2. Se a gente somar esses valores aqui, os R's vão se cancelar, vai sobrar só 3A. Vai ficar 3 vezes A, dividido por 2, porque é o semiperímetro, A gente pega o perímetro e divide por 2, multiplicado por R. Agora, como que a gente faz para descobrir quem é esse S, quem é a área do triângulo? A gente quer saber quem é o R, então vamos tentar descobrir quem é o S. Bom, daí a gente usa a fórmula de Herão. A fórmula de Herão nos diz o seguinte, que a área vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada do semiperímetro multiplicado pelo semiperímetro menos A, semiperímetro menos B, semiperímetro menos C, em que A, B e C são os lados do triângulo. Então fica assim, vai ficar a raiz quadrada do semiperímetro, que no caso aqui é 3A sobre 2, multiplicado pelo semiperímetro menos um dos lados. Vou colocar o primeiro lado aqui, que é o menor, que é o A menos R. Depois vou colocar o lado intermediário, então fica o semiperímetro multiplicado por, ou melhor, diminuído de A. E depois o semiperímetro subtraído do outro lado, que é o A mais R. Então, isso aqui é a fórmula de Herão. É o semiperímetro, que é o P, multiplicado por P menos A, P menos B, P menos C, e a gente não pode esquecer dessa raiz quadrada.
Então, vamos agora efetuar essa continha, né? O S vai ser igual a quanto? Então, vai ficar a raiz quadrada do quê? Bom, temos 3A sobre 2 multiplicado pelo quê? Bom, vamos tentar resolver isso aqui. Vai ficar 3A menos 2A dá A. Vai ficar A mais 2 vezes R dividido por 2. Né? Isso daqui é o resultado dessa operação. Aqui nós vamos obter A sobre 2. E aqui a gente vai obter 3A menos 2A dá A. A menos 2 vezes R dividido por 2. E a gente não pode esquecer da raiz quadrada. Então, a área é o quê? Bom, a gente pode tirar esse 3 da raiz, vai ficar um raiz de 3 aqui fora. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Raiz quadrada de 16 dá 4. Esse A vezes A ao quadrado, tirando a raiz de A ao quadrado, vai dar A. Então, vai ficar um A aqui fora. Multiplicado pela raiz quadrada do que está dentro. O que sobra é apenas esses dois valores aqui, ó. A mais 2R e A menos R. Ou seja, vamos obter A ao quadrado menos 4R ao quadrado, né? Uma diferença de 2 quadrados. Isso multiplicado por isso. Então, descobrimos que a área do triângulo é dada por essa expressão aqui. E agora a gente troca lá em cima naquela fórmula. A gente sabe que a área é 3A sobre 2 multiplicado pelo raio. Então, a gente cancela esse A com esse A, cancelamos esse 4 com esse 2 aqui, sobra um 2, né? Então, o raio vai ser o quê? Vai ser raiz de 3 dividido por 6, porque esse 3 aqui vem para cá, multiplica o 2. Daí vai ficar raiz de 3 sobre 6 multiplicado pela raiz quadrada de A ao quadrado menos 4R ao quadrado. Então, acabamos de descobrir que a área do triângulo é dada por essa expressão e que o raio da circunferência inscrita no triângulo é dado por essa expressão. Nós vamos agora tentar descobrir esta altura, ó, a altura do triângulo relativamente a esta base. Na verdade, a gente só quer essa distância aqui. A gente quer comparar essa distância com o raio, né? Se essa distância entre essas duas retas for igual ao raio, significa que o incentro está sobre a reta pontilhada. Como que a gente faz para descobrir o tamanho desta altura, que eu vou dizer que vale H do triângulo? Bom, a gente usa novamente a fórmula de área, só que agora a fórmula padrão, base vezes altura sobre 2. Então, a gente descobriu que a área vale raiz de 3 sobre 4 multiplicado por A, vezes 4 menos, ou melhor, A ao quadrado menos 4R ao quadrado, tudo isso na raiz. Isso é a área do triângulo. Só que uma outra maneira de a gente calcular a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, ou seja, A, que é a base, vezes a altura, que é H, dividido por 2. E daí a gente cancela esse A com esse A, cancelamos esse 4 com esse 2, vamos ficar com H, a altura, igual a raiz de 3, dividido por 2, multiplicado pela raiz quadrada de A ao quadrado menos 4 vezes R ao quadrado. Então, essa altura tem esse valor. Bom, como que a gente faz agora para descobrir o tamanho desse segmento aqui, ó? Bom, agora fica mais simples por causa do seguinte, ó. A gente agora tem que pensar aqui nesse baricentro. Quando a gente liga o ponto A passando pelo baricentro, ou seja, formando esta mediana do triângulo, o que acontece? A gente sabe que o baricentro, ele divide a mediana na razão de 2 para 1. Né? A distância daqui até aqui é o dobro da distância do baricentro até esse ponto. É uma propriedade do baricentro. Então, se a gente disser que aqui vale 2x, aqui vale x. Né? Então, como esse triângulo daqui, ó, esse triângulo, ele é semelhante a esse, né, porque são duas retas paralelas, essa reta aqui é paralela a essa, então a gente pode dizer que esse segmento daqui também é o dobro desse. Você pode também usar o teorema de Thales, né? A gente tem, ó, duas retas paralelas e essas duas retas aqui transversais. Então, pelo teorema de Thales, se esse segmento é o dobro desse, então esse daqui vai ter que ser o dobro desse. Ou seja, eu vou apagar aquele H, porque a gente vai fazer assim, ó. Eu vou dizer que daqui até aqui vale 2y. Então, só deixa eu completar aqui a altura.
Daqui até aqui eu vou dizer que vale 2 vezes y, e aqui vale y pelo teorema de Tales, pura e simplesmente. Então, o que acontece? Eu estou dizendo que o h vale 3y. Então, eu vou colocar aqui, ó. Esse h, ele vale 3 vezes y. Se o h vale 3 vezes y, quem é o y que a gente quer descobrir? Bom, o y, a gente simplesmente passa esse 3 para cá. Fica a raiz de 3 sobre 3 vezes 2 dá 6, né? Multiplicado pela raiz quadrada de a quadrado menos 4r ao quadrado, né? E perceba que esse y, que é a distância entre as duas retas, é justamente o raio da circunferência, né, inscrita nesse triângulo. Ou seja, o incentro do triângulo, ele está aqui sobre esta reta. Ele vai ter que estar sobre a reta T, e era exatamente isso que a gente queria descobrir.